Kleber, a gente começa este bloco falando sobre a colheita de milho no estado do Paraná, principalmente na região oeste do estado. A gente vai trazer uma reportagem a respeito. O caminhão vai sendo preenchido com grãos graúdos, bonitos e numerosos. Nesta propriedade de Toledo, cada alqueire está rendendo 340 sacas de milho. Produtividade excelente que este agricultor acredita a vários fatores, mas principalmente ao tempo certo de plantio. A gente esperou plantar no dia 10 de janeiro, então começamos 10 de janeiro. Já é uma época muito boa que está surpreendendo até a produção e a qualidade do grão também. A alta produtividade registrada nesta lavoura não reflete a realidade de todos os produtores de milho do estado. Até agora, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, 6% da área de milho safrinha plantada foi colhida e alguns produtores tiveram problemas, principalmente aqueles que plantaram de forma muito antecipada. Quem não esperou a época ideal e plantou milho ainda em dezembro, produziu menos do que 200 sacas por alqueire. Os prejuízos que eles tiveram foi uma redução na produtividade, né? A qualidade do grão, o milho adoeceu bastante, ficou doente, ele acabou morrendo. Nós tivemos problemas aí de produção muito baixa, né, nessa época que foi plantado em dezembro. Então, os produtores quiseram plantar, né? E esse ano não foi favorável. Nós tivemos muita chuva, pouca luminosidade para esse milho e ele acabou tendo uma produtividade meio baixa, né? O que fez diferença para este produtor foi uma série de estratégias. Espaçamento intercalado entre as carreiras de milho para permitir mais entrada de luz e calor e a escolha da variedade, que permitiu que ele precisasse gastar menos com fungicida. Essa é uma variedade nova, né? É um híbrido Decalb 255, então um híbrido super precoce, um híbrido que tem sanidade foliar e, acima de tudo, alta produtividade. Então o agricultor sempre pede esses componentes para nós. Então a gente tem carreiras extremamente adensadas, né? Grãos bem compridos e pesados, né? Então esses são componentes de produtividade. Então o produtor ele gosta muito de novidade e que as novidades atendam às expectativas dele. A área plantada no estado este ano aumentou 7% e a estimativa é que sejam colhidas 13 milhões de toneladas de milho. Tem muito chão ainda para ser percorrido pelas máquinas antes que isso se concretize. O início dela está um pouco melhor que as safras anteriores, né? Mas a gente tem que colher toda a safra, né, para fazer a média geral da propriedade. A primeira está boa, agora a última a gente já está vendo que não vai ser o mesmo dessa área plantada agora, né? Mas a gente espera que a média seja melhor um pouco que o ano passado. Até lá, o produtor vai colhendo e já pensando no preparo do solo para as próximas culturas. A braquiária, por exemplo, foi uma alternativa de cobertura para forrar a terra até setembro. Na minha visão, o benefício dela seria a descompactação do solo, principalmente por ter um sistema radicular muito agressivo. E, além disso, por ela já estar no meio do milho, evita que nasçam outras plantas pelo sombreamento que ela dá. Então, por exemplo, a buva, que tem causado bastante problema, até mesmo amargoso, né, que vem a nascer no meio do milho, ela ajuda a evitar um pouco isso, né? E, além disso, deixando o solo coberto, evita um pouco de erosão, caso tenha muita chuva também. E ajuda a segurar um pouco mais a umidade lá para frente, depois com a soja, com a palhada que ela vai deixar. Ô Amari, se por um lado a colheita do milho avança na região oeste e também aqui em nossa região no noroeste paranaense, as exportações estão que aumentam só também. Isso mesmo, Kleber. As exportações de milho pelo Porto de Paranaguá, por exemplo, entre janeiro e maio deste ano, já superam o volume registrado, só para você ter uma ideia, em todo o ano passado. Números divulgados pelos portos do Paraná nesta segunda-feira passada, mostram que nesses 5 primeiros meses do ano, Kleber, foram 1.400.000 toneladas exportadas. Isso mesmo, nos 12 meses de 2018, foram um pouco mais de 1 milhão de toneladas. Na comparação entre os primeiros 5 meses de cada ano, a movimentação do cereal mais que dobrou. De janeiro a maio do ano passado, Paranaguá registrou aí 677 mil toneladas embarcadas. E a receita gerada aí somou mais de 244
milhões de dólares, ou seja, 128% a mais que o registrado no ano passado, esses que são dados do Ministério da Economia. E segundo dados do Ministério da Economia ainda, os principais países compradores deste grão são o Irã, a Malásia, Taiwan, Egito e Cuba, Kleber. Então, as exportações de milho em expansão aí neste ano, os países comprando muito milho brasileiro.